Meus irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Voz das Nações. Não se esqueçam de deixar o seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Preterismo e Evangelho da Graça. Por que deste tema? Porque hoje eu venho aqui trazer um esclarecimento que poucas pessoas falam, poucas pessoas sabem. Queridos, o preterismo, eu não vou entrar nos detalhes de preterismo completo e preterismo parcial. Eu vou entrar no detalhe de preterismo, obviamente o preterismo completo, tá bom? E o preterismo é apenas mais um item, mais um esboço, deixa eu chamar assim, do pacote do Evangelho da Graça. Para traduzir, eu quero dizer para você o seguinte: aqueles que pertencem ao Evangelho da Graça, eu acredito que quase que 100% são preteristas. Mas o que significa isso? Preterista, para você que está chegando agora, todos os preteristas creem, entendem que todas as profecias da Bíblia já se cumpriram. E todo o povo da graça, pouca exceção, tá? Com pouquíssimas exceções, tá bom? O povo do Evangelho da Graça crê também que todas as profecias já se cumpriram. Ponto. Porém, se eu pego, preste bem atenção, o povo da graça são preteristas. Preterista no sentido da palavra, de pretérito, de passado. Ou seja, as profecias são algo já acontecido, ou já acontecidas todas as profecias, já é algo que ficou no passado. Beleza. Porém, meu irmão, os preteristas, na sua maioria, ou uma parte, eu não quero ser injusto aqui, não pertence o povo do Evangelho da Graça, não pertence o conceito, não pertence o movimento, não pertence as crenças, não pertence o pacote, eu não sei como você vai entender, da graça. Vou te dar um exemplo, nós vamos entrar agora nos detalhes para você entender. Queridos, preterista, obviamente que eu estou falando preterista, porque o preterista parcial são futuristas, então eu não gosto nem de falar preterista parcial, eu nem gosto disso, porque ou é preterista ou é futurista. Ah, Jesus veio com uma perna, a outra perna vem depois. Olha só, vamos lá. O preterismo, que todos, entre aspas, obviamente, o povo da graça também é preterista, estão alicerçados naquilo que está escrito e é muito claro. Quer ver? Vamos aqui de Lucas, capítulo 21. Eu vou tentar ser bem objetivo. Lucas 21, o versículo 22, que diz assim: porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas, todas. Eu repeti 1000 vezes que parece que não fica claro isso aqui. Se você ler o versículo 20 e o 21, está dizendo que quando acontecesse aquilo que aconteceu do ano 66 ao ano 70, a moto passou aí, tá bom? Ela passou aí para fazer parte do pacote também. É brincadeira. Aí, olha só. Quando se cumprisse, quando acontecesse aquilo que aconteceu no ano 66 ao ano 70, todas as coisas que estão escritas se cumpririam. Tá muito claro. Aí, já para responder um contraponto, já vou responder para você não ficar com dúvida. Ah, mas só tem que saber o seguinte, que quando aconteceu, ou melhor, quando Lucas escreveu
Isso aqui, o Novo Testamento, vamos dizer assim, né, para ficar para os irmãos entenderem, não estava escrito. Por exemplo, Apocalipse não estava escrito. Tem pessoas que usam essas ideologias. Por exemplo, o Novo Testamento não estava escrito. Não estava escrito que não sei o que não sei. Usa alguma coisa assim. Primeira coisa. Todas as profecias do Novo Testamento são aquelas que estão no Antigo. Tá bom? Segunda coisa. Toda a Bíblia foi escrita antes do ano 70. Toda a Bíblia foi escrita antes do ano 70. É fácil de responder isso. Ou seja, só para ficar mais claro, o Apocalipse é uma repetição do livro de Daniel. Não tem nenhuma novidade. A novidade ali, às vezes, está na escrita, o jeito de colocar, a figura de linguagem muda, mas a profecia é a mesma. É a mesma. A mesma profecia. Daniel, capítulo 7, se eu enganado não estou, versículo 14, é o mesmo Apocalipse, capítulo 1. Quer ver? Eu vou até aqui para nós não errarmos. Não vamos errar não, tá bom? E qualquer coisinha eu deixo aí também deixo também aí onde você está vendo aí, na tela. Fica aí. É isso mesmo. Apocalipse 1:7, por exemplo, tá? Daniel, capítulo 7, o versículo 14. Vou só dar conferir aqui também para você não ficar aí e procurar e não encontrar. Vamos lá, 7:14. Deixa eu ver aqui. É o 7:13, tá bom? Vamos corrigir. Mas o 7:14 também está, tá bom? O 7:13, o Daniel 7:13 é a mesma coisa de Apocalipse 1, versículo 7. Por exemplo, estou dando este exemplo. Então, pronto. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Todas as profecias. Quando Apocalipse, na verdade é o Apocalipse mesmo. Quando o acontecido, aquelas situações que aconteceram do ano 66 ao ano 70, lá em Israel, aconteceu, cumpriu todas as profecias. Não está escrito isso? Acabei de ler. Lucas, capítulo 21, do versículo 20 ao 22, eu li o versículo 22. Agora, isso é preterismo. Mas o preterista, ele transmite a mensagem do Evangelho da Graça? Quando sai do esboço do preterismo, tudo já aconteceu, já está consumado, aí mudou a conversa, meu irmão. Aí mudou a conversa. Aí, infelizmente, mudou a conversa. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Um dos maiores preteristas que está aí no canal do YouTube, eu não vou falar o nome, esse canal é muito ético, não cita nomes, nem de pessoas, nem de denominações, tá bom? Olha só, um dos maiores, ou por não dizer o maior preterista, sigo ele, tenho o maior carinho e a gente aprende muito com ele no sentido do preterismo. Agora, quando vai no Evangelho da Graça, ele já não transmite o Evangelho da Graça. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Ele, ou eles, os preteristas, têm dificuldades de entender Hebreus capítulo 6, versículo 1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, das obras mortas e da fé em Deus. Primeira parte. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Eles têm dificuldade de entender que rudimentos é esse. Porque o texto está falando deixar. A dificuldade deles é Hebreus capítulo 10, versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, não a imagem exata das coisas,
nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Observa que se oferece, né, que se oferecia, porque no momento da escrita ainda se oferecia, a lei estava de pé. Mas a parte porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, era a sombra. A lei era a sombra da imagem exata. E a imagem exata foi o que aconteceu no ano 70, com a volta de Jesus. Então, os preteristas tendo dificuldade dessas coisas. Este irmão aí, né, um dos maiores preteristas que eu admiro demais, lá no canal dele tem, por exemplo, eu vou falar a palavra tinha, porque eu não sei quando vocês estão assistindo esse vídeo. Eu não sei se ele hoje, por exemplo, pela manhã já tirou esse vídeo. Eu não posso. Eu posso falar daquilo que um dia eu vi, que pouco tempo desse vídeo para trás do que eu vi, eu acredito que não tem 3 meses que eu vi esse vídeo lá no canal dele. Por exemplo, ele pratica um cerimonial e ainda chama aquele cerimonial de Santa Ceia. Então isso não é o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça olha para a Bíblia e nunca viu esse cerimonial chamado Santa Ceia. O Evangelho da Graça, ou o povo do Evangelho da Graça, olha para a Bíblia e vê um ritual, um cerimonial da Páscoa, em que Jesus mandou os seus discípulos fazer algo em memória dele, até que ele vinha. Ou seja, Páscoa. Quando a gente analisa Santa Ceia, a gente vai falar de algo, meu irmão, falar de ceia, vai falar de um jantar, de um alimento, de uma refeição, e não de pedacinho, de petisco de qualquer coisa. Não tem cabimento bíblico. Além disso, é falar que Jesus ainda está morto. Além disso, é retroceder naquilo que eles mesmos pregam. Por exemplo, já está consumado. Aí vai estar consumado, mas o texto fala que é até que venha. Então ele não veio, é aquele vem ali. Eu defendo particularmente que até que ele ressuscite, tá bom? Porque se é fazer algo em memória, ou seja, Jesus estava morto. É isso que Jesus estava falando. Até que ele venha, até que ele ressuscite, até que ele venha dos mortos. Então, é um dos exemplos. Outros praticam uma das maiores profanações do sangue de Jesus, que é o batismo. O batismo nas águas não é para remissão de pecados no sentido simbólico? Não é isso que o Pedro, um dos pregadores da lei, pregavam? Para terminar, nós vamos deixar, só para você entender a diferença do povo, dos preteristas e do povo que prega o Evangelho da Graça. Nós não podemos misturar as coisas não, meu irmão. Não podemos misturar. Capítulo 2 e o versículo 38 de Atos. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Batiza nas águas para perdão dos pecados. Para perdão dos pecados. Olha só. Só que a pessoa que entendeu o Evangelho da Graça, ele tem uma visão totalmente diferente. E lê Hebreus, nós já estávamos em Hebreus, nós estávamos eu e você lá em Hebreus 9:26, e vai dizer assim, não é possível. Mas o batismo em águas, porque o batismo em águas simbolizava o perdão dos pecados. Jesus derramou o sangue, só você ler Romanos 6, e o batismo deles ali aconteceram no sangue de Jesus e acabou. Porque João falou, eis o Cordeiro de Deus que deixa o pecado do mundo. É claro que não. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se o batismo era o perdão de pecados, Jesus tirou, não faz sentido. Mas Hebreus 9:26, tá 26 mesmo, né? Hebreus 9:26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Para aniquilar. Jesus aniquilou o pecado. Então, como que a pessoa vai praticar o batismo? É profanar o sangue. Só você ler Romanos capítulo 6. E nós já sabemos qual o pecado é aqui, já tem vídeos aí, um dia nós vamos trazer novamente. Então, meu irmão, deixa eu falar mais uma vez para você não ficar confuso. Os
preteristas defende uma coisa que o povo da graça também defende. Que coisa é essa? Que é a consumação. É que a escatologia está consumada. Que todas as profecias já se cumpriram. Entre elas a volta de Jesus. É todas, todas. Ponto final. Agora, os preteristas, eles, quando eu falo os, eu estou falando, não é em geral, não. Existem exceções, tá bom? Mas os preteristas, com base num dos maiores que tem aí que tem canal no YouTube, né? Com base nele, até nesse momento, né? Talvez hoje de manhã já mudou. Eu tô falando, você já entendeu, né? Eles não têm a mensagem do povo da graça. Eles praticam cerimoniais. E os cerimoniais hoje é profanar o sangue, é pisar no Filho de Deus, é virar para Jesus e falar que ele falhou. Todos os cerimoniais, que seja ele a falsa Santa Ceia, seja o batismo em águas, que seja unção com óleo, que seja os outros cerimoniais, tá bom? E, para fechar o pacote, dizer que entre o povo da graça, obviamente que é um povo que não é unânime em cada assunto, porque são temas. Existem temas que o povo da graça crê do mesmo jeito. Por exemplo, a volta de Jesus, top. Né? Todos creem. Porém, quando há outros assuntos, já divergem. Normal, a divergência de ideias. Por exemplo, o povo da graça, na sua maioria, eu queria, desse momento que eu estou gravando o vídeo, mais de 80% não interpreta este versículo aqui. Vou ver se até eu acho aqui. Ver se eu acho aqui. Porque hoje tá assim um dia que é bacana. Hoje estou gravando esse vídeo no sábado. Vou postar aí daqui a pouquinho. Então dá pra pessoa sentar e assistir uns 20 minutinhos de vídeo também. Nem deixar de ser preguiçoso também, tá bom? Pelo amor de Deus. Pode assistir um videozinho aí de 20 minutinhos, que nem isso talvez vai dar. Que é João, por exemplo. João, capítulo 14. Para dizer que todos, o povo da graça, todos, é unânimes em todos os assuntos, em todos os temas. Eles pensam exatamente igual? Não. A resposta é não. Porque, vou te dar um exemplo. João 14, 26... Para mim, esse texto está muito claro, mas para os outros irmãos do Evangelho da Graça, eles não conseguem ver isso. Eles veem de outra forma. E cabe eu fazer o quê? Respeitá-los. Respeitá-los. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai... Eu vou aqui no dedinho, aqui, ó. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então vamos lá. Aquele Espírito Santo, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, o texto está falando separado, que o Pai, está falando de uma outra pessoa, enviará, ó, que o Pai enviará em meu nome, falando de outra pessoa, porque é Jesus. Jesus está falando que o Espírito Santo seria enviado pelo Pai. Eu não consigo olhar para esse texto e ver que é uma pessoa só. Eu não consigo. Eu não consigo. Está falando do Espírito Santo, está falando de Jesus, está falando do Pai, nesse texto aqui. Eu não consigo. Mas os nossos outros irmãos em graça conseguem. O cabe a mim é respeitar e ficar no alvo da graça. Quem sabe tem uma revelação aí que não chegou até mim. Porque só pode. Né? Só pode, porque... Então, para fechar o pacote aqui e terminar o vídeo, é o seguinte, não confunda as coisas. Você não pode confundir a evangélico com o povo da graça, com os preteristas e etc. Fazer uma bagunça. Não, seja definido, tá bom? Seja definido quando você for
entender e estudar sobre esses assuntos. Entende que os preteristas têm... existe um grupo que são só preteristas, existe um grupo da graça que são preteristas, mas não só, eles creem no Evangelho da Graça, né? Que Jesus consumou todas as coisas, e o cerimonialismo, Jesus acabou com eles, porque eram sombras, como você já leu. E evangélicos, no sentido popular da palavra, né, você já sabe, é outro caso. E assim nós vamos seguindo. Espero ter te ajudado e em breve volto com o próximo vídeo. Ficou 20 minutos e alguma coisa. Obrigado você que ficou até agora. Fui!